Então, bom dia, paz. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você na nossa reflexão de 21 de fevereiro, que tem como capítulos na nossa leitura Efésios capítulos 1 e 2 e também Êxodo 32. Êxodo 32 é um capítulo assim arrebatador, nos apontando para aquilo que acontece em nossos dias no arraial do povo de Deus. Mas, apesar de ter tanta coisa interessante ali a comentar, que o Senhor falou comigo na meditação agora, o que ardeu no meu coração para compartilhar Efésios no capítulo 2, a partir dos versos 4 a 7. Capítulo 1 também, capítulo 1 de Efésios, ele é simplesmente arrebatador, né? Eu vou ter oportunidade de compartilhar algo que o Senhor tem me falado aqui em Efésios 1, mas no capítulo 2, dos versos 4 a 7, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor arde meu coração. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Que amor é esse de Deus? Nós estávamos condenados, mas Deus interveio em nossa história. Eu gosto muito de falar isso. Nós temos uma narrativa nos primeiros versículos do capítulo, que assim nos mostra o nosso estado terrível, que nós estávamos arruinados, que nós estávamos completamente perdidos, mas Deus interveio. E é muito interessante essa construção que o Espírito Santo deu a Paulo, para mostrar que, olha, vocês estavam nesse estado lastimável, perdidos, condenados, mas teve uma intervenção de Deus. Deus, de forma amorosa e poderosa, ele interveio na nossa história. E ele fez isso, essa intervenção de Deus, ela foi pelo seu amor, pelo seu imenso amor, pelo seu grandioso amor. Esse amor, ele foi expressado. Não tem quando aquela história do chamado amor platônico, quando a pessoa ama sem o outro saber? Geralmente isso acontece com os adolescentes, né? A pessoa começa a gostar do outro, e jovem também, né? Não expressa os seus sentimentos, não expressa. Aliás, amor não é sentimento, tá? Mas não expressa ali o que vem de dentro dela em relação àquele outro. Não toma uma iniciativa, né? Mas esse amor de Deus, ele foi expressado, né? Ele não ficou um amor oculto. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então foi um amor manifesto, foi expressado, não ficou oculto. Ele nos foi revelado. Mas esse amor não foi apenas revelado, mas esse amor, ele foi provado. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você ainda nem existia e Jesus morreu por você. Eu ainda nem existia e Jesus morreu por mim. O seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho ainda nem existia, seu colega de trabalho, de escola, mas Jesus morreu. Esse amor, ele foi um amor, é um amor sacrificial. 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse amor é um amor corretivo. Hebreus capítulo 12, versos 6 a 8. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus nos corrige. Ele tem seus meios de lidar comigo e com você. Esse amor também, ele é um amor grandioso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, ele é um amor confiável. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Mas esse amor também, ele é um amor de iniciativa. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor, ele é um amor presente. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós podemos ter a presença desse amor pelo Espírito Santo habitando no nosso coração. O capítulo está nos mostrando a velha vida de pecado que deu lugar a uma nova vida em Cristo. Uma poderosa intervenção de Deus, nos versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus entrou na história de forma amorosa. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi de forma poderosa. Nós estávamos mortos, e o que Deus fez? Deus, ele nos deu vida. Mas também ele foi uma intervenção sem jeitinho, porque o versículo 6 diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus poderia ter dado só um jeitinho em mim e em você. Ele poderia ter só acertado um detalhe ou outro, mas não tinha como. Não tem como dar jeitinho no pecador. Não tem como dar jeitinho numa vida sem Cristo. Nós precisávamos ser regenerados. Nós precisávamos ser vivificados. Não bastava colocar um band-aid em nós.
para cobrir a enfermidade do pecado. Deus precisava nos dar vida em Cristo. E foi exclusivamente por Cristo. Versículo 6 diz isso, em Cristo. Continuando. Para mostrar nos séculos vindouros, verso 7, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo, exclusivamente em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes de Cristo, como é que era a nossa vida? Nós estávamos mortos, versos de 1 a 3, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, ou em delitos e pecados, dependendo da versão. Nós estávamos mortos, não tinha vida espiritual em nós. Esse era o nosso estado terrível. Nós já estávamos mortos. Mas, além disso, nós éramos influenciados pelo mundo. Versículo 2 na parte A. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, o mundo nos influenciava. E se hoje nós temos aquela desculpa, olha, eu faço tal coisa porque todo mundo faz, isso é um indício que tem algo errado com a nossa vida. Porque antes de Cristo, é que nós andávamos segundo o mundo. Éramos influenciados pelo mundo. Outro, nós éramos influenciados também pelas trevas. Quando o versículo 2 na parte B. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, antes de Cristo, nós éramos influenciados por Satanás e por seus demônios. Sem Jesus, o que opera na vida do ser humano é o diabo. Antes de Jesus, quem te conduzia era o diabo. Não fica triste com o que eu vou dizer, mas é a realidade. Nossos familiares, sem Jesus, eles são guiados pelo diabo e seus demônios. E é por isso que você precisa batalhar espiritualmente em oração pelos perdidos, começando pelos seus familiares, porque é o diabo que cega o entendimento deles e conduz as suas vidas e os influencia. Nós éramos também influenciados pelo desejo da carne, verso 3 na parte A, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade e a vontade da carne e dos pensamentos. A carne influencia. Nós andávamos segundo a carne. E hoje, a reflexão do dia anterior, de ontem, e hoje não. Hoje nós podemos dizer não à carne em Cristo. Hoje, andando em espírito, nós podemos dizer não e não andarmos segundo a carne. E nós éramos destinados à ira, quando a parte final do versículo 3 diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós estávamos em rota de colisão
com a ira de Deus. Isso era quando nós não tínhamos Cristo. Mas quando nós encontramos Cristo, versos 4 a 6, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, quando encontramos Cristo, nós recebemos vida. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não apenas recebemos vida, como nós também ganhamos um novo endereço espiritual, com Cristo à destra de Deus, lá nas regiões celestiais. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não apenas recebemos vida, nós não apenas ganhamos um novo endereço espiritual, mas nós somos salvos em Cristo, a partir do nosso encontro com Cristo. O que acontece? Versículo 9 e 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes de Cristo, nós estávamos mortos, influenciados pelo mundo, pelas trevas, pelo desejo da carne e destinados à ira, antes de Cristo. Quando encontramos Cristo, recebemos vida, ganhamos um novo endereço espiritual e recebemos a salvação em Cristo. A partir do encontro com Cristo, nós devemos caminhar em boas obras. E depois, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Na eternidade, nós estarmos em Cristo, estarmos com Deus, para que a partir da nossa eternidade com Ele, Ele possa revelar as riquezas da sua graça, pelo seu grande amor a mim e a você. Agora, como é que nós podemos corresponder a esse grandioso amor? Um amor que não ficou oculto, mas que foi revelado. Um amor que foi provado. Um amor sacrificial. Um amor corretivo. Um amor grandioso e doador. Um amor confiável. Um amor iniciativo e um amor presente. Como corresponder a esse grande amor? Pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela fé. É a graça a graça é essa expressão do amor de Deus. Como corresponder a essa graça? Por meio da fé. No capítulo 1, no verso 7, nós vemos que essa graça, ela foi uma rica graça, e por ser rica graça, ela nos comprou, ela nos redimiu. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, por que nós fomos redimidos, resgatados, comprados de volta a Deus, pelo precioso sangue de Jesus, pelas riquezas da graça de Deus? No versículo 6 do capítulo 1, nós vemos que essa gloriosa graça, ela nos embeleza. Se a rica graça nos comprou, a gloriosa graça, ela nos embeleza, nos ensinando a viver para a glória do Pai, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Se eu preciso corresponder a essa graça
que me comprou e me embelezou espiritualmente para que eu seja agradável a Deus, e eu preciso corresponder em fé, é uma fé em Cristo. É uma fé em Cristo. Pessoal, uma fé pessoal em Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pessoalmente, nós precisamos corresponder a esse amor. Porque como 2 Coríntios 5, 14 e 15 nos revela, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como corresponder a esse grande amor? Pela fé, vivendo para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso, porque Deus interveio na sua história e com um grandioso amor te amou.